Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de irmos para esse vídeo que você vai ver aí, eu gostaria muito de contar com a sua ajuda. Meus amados irmãos, a nossa máquina de fazer esse tipo de colagem aqui, ela queimou. E tem como você nos ajudar aqui, se você adquirir esse kit que eu vou falar com vocês aqui agora. Nós temos o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2. Como os irmãos já sabem, esse livro aqui é Mateus capítulo 5, desde o versículo 1 até o final dele. E, amados irmãos, aqui tem estudos gloriosos para você poder ministrar no seu pequeno grupo, ministrar na sua igreja, ou fazer estudo pessoal, devocional. Tem o capítulo 6 junto com ele. Aqui nós temos desde pornografia, falamos sobre as bem-aventuranças, sal da terra, luz do mundo, o que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Um estudo extenso e profundíssimo sobre divórcio, aborto, sobre pena de morte. Aqui a gente fala sobre muita coisa nesse volume 1, mas é muita coisa mesmo, tá? Sobre santidade, batismo de santidade e tal. Então, esse Guia Seguro para o Céu é Mateus capítulo 5. E aqui nós temos Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, nós abordamos tema como ansiedade, oração e jejum. Sim, nós abordamos aqui que ansiedade é pecado, e você vai observar pelos estudos que aqui estão, que não tem como fugir disso, tá? A ansiedade pode vir sobre nós para nos tentar, mas jamais fazer morada em nós. Não é proibido o crente sentir-se ansioso, o proibido é ele continuar e permanecer ansioso. Isso aqui sim. Então, são dois livros assim excepcionais, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Este vai dentro desse kit também, Satanismo Global. Esse livro, como vocês sabem, é o livro da minha filha, a Débora, que escreveu esse livro aqui, e Satanismo Global, o ocultismo como a nova religião global. Irmãos, o satanismo é um movimento multifacetado. Ele tem multifacetas para poder se apresentar. E uma delas é nas faculdades. Filosofia, humanismo, psicologia, psicanálise. É livro assim, o xamanismo. Muitas igrejas hoje, elas são xamânicas sem saber que são. Então, esse livro aqui, a Débora fez um estudo de 2 anos, tá? E fez essa abordagem, muito lindo o livro, tá? Tá bom? Um trabalho, xamanismo como instrumento de cura. Ela fala sobre psicologia aqui dentro, a noiva na sua impureza. Ela fala sobre a igreja do presente século. Ou seja, é um livro excepcional e fantástico, se você quer aprender sobre esse assunto, tá bom? E dentro desse kit vai também para você Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Meus amados irmãos, este é um trabalho que foi um trabalho assim que eu fiz com muito afinco, com muito cuidado, tratando ali das 7 igrejas do Apocalipse. Então, aqui dentro tem um estudo glorioso sobre o que era ser cristão no presente século. Nós falamos aqui sobre gnosticismo, nós falamos aqui sobre a Jezabel. Você sabia que há uma teoria, e uma teoria muito forte e muito boa também, de dizer que aquela Jezabel que a igreja tolerava era a mulher do pastor. Você sabia disso? Então nós abordamos esse tema aqui, que é muito interessante para você ter esse livro aí, tá bom? E dentro desse kit vai também a mulher de Ló, uma dama para ser lembrada, um chamado solene à igreja, os perigos que corremos por termos uma conversão como a mulher de Ló, tá bom? Olha só, irmãos, esses 5 livros aqui, ele custaria cerca de R$150, mais ou menos isso, mais o frete. Mas nós temos que vender 70 kits desses aqui para atingir o valor da máquina que faz esse vinco aqui, tá? Então, eu preciso muito da sua ajuda. Não é uma máquina barata, mas também não é uma estratosférica, que nós não podemos resolver isso. Então, eu preciso vender 70 desses. A quanto? R$ 99,90 você vai comprar este kit todo aqui de livro, e eu provavelmente vou te mandar mais um e mais 5 livros infantil, tá? De criança também. Então, vai ser aí um pacotaço que você vai levar de livro nosso por R$ 99,90. Eu preciso vender 70 kits desses aqui. Então, se você quiser nos ajudar,
Esse WhatsApp que está passando aqui é onde você vai adquirir os nossos livros. Tem também, pastor, não quero os livros, mas quero ajudar. Me ajuda com esse QR Code aqui, que vai ficar aqui na tela também, o tempo todo. O QR Code que vai aparecer aqui, você pode escanear e me ajudar por lá. Ou fazer o pagamento também dos livros pelo QR Code. Entre em contato comigo nesse WhatsApp, tá? Tá aí também na primeira descrição do vídeo. O WhatsApp tá aí, que é 319-8945-8971. Este é o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo, tá bom? É o único jeito que você tem de nos ajudar. Amados irmãos, eu não estou pedindo muita coisa, eu estou pedindo apenas que você compre os nossos livros e nos ajude em nome de Jesus. E agora sim, vamos para o vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer um comercial. Vamos O pessoal reclama, Débora, daqui da gente. Da gente não, reclama de mim, que em todo vídeo eu tenho que falar sobre os meus livros. Mas eu só vivo dos meus livros, então... Escritor, assim. A gente só vive dos livros nossos. Então, gente, o Manifesto de Jesus Cristo, esse aqui é o capítulo 5 de Mateus, é um livro até muito interessante, muito grande, tá? Se você quiser adquirir, só que o Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem excêntrica sobre o Sermão da Montanha. Ele foi lançado, esse livro a gente estava vendo interessante dele essa semana, né? Foi. Que ele foi em 15 de dezembro de 2016, né? E agora, em 12, eu acho, cadê? É isso mesmo, 12 de dezembro de 2024, né? 8 anos depois, né? Basicamente, saiu a parte 2 dele, que é o capítulo 6 no mesmo mês, só que 8 anos. Só que 8 anos depois. Gente, para produzir um sermão expositivo, um texto expositivo, é muito tempo de trabalho, é muitos anos, não é com 2 dias nem 3. Né? Eu fico vendo o pessoal aí, herói, né? Aí pega um livro desse daqui nosso, lê e vai pra internet. Criticar, né? Dizer que estava tudo errado, tal, não sei o quê. 8 anos de estudo, tá tudo errado. Então nós demoramos, esse daqui nós demoramos, eu acho que uns 3 anos, pregando, 2 anos, 1 ano e meio, eu acho, 2 anos, né? Quase pregando ele, né? Na igreja. Esse aqui nós ficamos 1 ano e meio pregando ele na igreja, né? Então, pastor, por que demorou tanto? Porque, gente, na verdade, nós tivemos que dar uma parada no Sermão da Montanha, por isso que não saiu o capítulo 7 ainda, né? E retornamos ele e terminamos agora a edição. Então agora são os 2 assim, vai vir o terceiro, que é o capítulo 7, mas por enquanto tá só os 2. Então esse aqui não é lançamento, mas esse aqui é, e se você comprar os 2 assim, a gente faz uma promoção muito boa para você, tá bom? Então, dito isso, vamos para mais um, que também é outra exposição. Foram quase 2 anos pregando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que também é um livro muito bom, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse aqui é um livro fantástico, é um dos livros que eu mais gosto, né? É um dos que eu mais gosto. Ele e o Sermão do Monte nem precisa, porque é a cosmovisão da igreja nossa, né? E as 7 igrejas, e eu acredito que vou falar muito hoje, muito mesmo, sobre esse livro aqui, ó. Que é o Anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo, tá? Na visão milenista, que é a visão reformada de escatologia, tá? Então, se você quiser adquirir, qualquer livro vai estar aí no primeiro comentário do vídeo fixado, né? Sim. É assim que fala, né? Olha, eu estou ficando bom o negócio da internet. Né? Primeiro comentário fixado do vídeo. Então, gente, dito isso, vamos agora para o nosso tema de hoje, que é o Anticristo já está entre nós. Eita, final de ano, chegando aí, rumores de dezembro, então dezembro agora sim, é que a turma gosta também, né? E aí, gente, agora, será que vai? Vamos falar sobre isso hoje. A turma gosta desse tema, né? A turma gosta. Ainda mais os acontecimentos que está tendo em dezembro e novembro, então aí... o pessoal gosta demais. Agora. E agora todo mundo, eles interpretam a Bíblia com um jornal debaixo do braço, né? Coloca o jornal, olha... Agora é uma conspiração diferente. Uma bomba, aí vira ruim a escatologia, porque o pessoal quer discutir escatologia, Débora, a partir do que está saindo no jornal. Aí não dá. E é uma discussão meio tosca, né? Porque o pessoal vai... olha a Síria. Aí eles lêem algum texto aqui da Síria, aí diz, está vendo? Está dizendo que o governo da Síria tinha que cair. Não, já caiu, gente. Esse texto já passou, já deu, né? Israel vai ter, daqui, terceiro templo tem que ser construído em Israel. Vou mostrar o livro de novo, olha. Aqui, vamos lá. Gente, não dá para ser assim. Não vamos lá, já puxando, né, para o tema nosso aqui, a primeira pergunta para a gente abrir o leque aqui. Estamos vivendo a última hora? Agora sim. Estamos vivendo a última hora? Vamos lá, começamos já. Começou desse jeito. Engrenar. Né?
Olha bem, Débora, eu vou responder com o meu livro. Gente, esse livro é muito legal. É um livro pequenininho, né? Mas ele dá uma resposta, né? É completo. Ele é bem compacto, mas dá uma resposta bem complicada. Estamos vivendo a última hora? Gente, a gente tem que se perguntar então. Se estamos vivendo a última hora, quando eu era dispensacionalista, né? O pessoal vai ter que saber, né? Quando eu era dispensacionalista, criança pequena lá em Barbacena, a gente sempre tinha essa dificuldade, né? Você lembra, um dia houve uma pergunta desse tipo. Todo mundo fala que é a última hora, estamos vivendo a última hora. Quando começou, então, a última hora? Sim. Né? Porque danou-se, última hora danada é essa, que nunca chega, última hora. Inclusive, foi o primeiro livro que eu escrevi, né? A última hora, o instante final. Mas a questão, gente, é quando começou, então, a última hora? Nós vamos recorrer às Escrituras para isso. Na epístola de 1 de João, capítulo 2, versículo 18, 1 de João, capítulo 2, versículo 18, João diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, veja, João está dizendo que o surgimento de anticristos, no plural, ele fala que ouviste que vai se manifestar o anticristo, e também agora muitos anticristos. Com S, com plural, né? Muitas pessoas fazendo anticristos. Ele diz que sob essa afirmativa dele de dizer que havia um aumento de anticristos naquela época, ele diz, olha, por isso estamos sabendo que estamos na última hora. Então, recorrendo a esse texto, Débora, e também recorrendo a Hebreus 1, 2, a epístola de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também se fez o universo. Veja bem, Calvino, certa feita, disse assim, em que todas as coisas estão tão completas que nada resta, exceto a revelação final de Cristo. Ou seja, então quando começou a última hora começou justamente quando Cristo foi assunto aos céus. Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ali começou a última hora. Já começou a última hora. Já começou a última hora dali. Então dali para frente é contado como última hora da igreja. Você entende? Então, há 2000 anos que nós estamos na última hora da igreja. Pouco mais de 2000 anos, né? Mas então, veja bem. Pouco mais de 2000 anos, assim que Cristo é assunto aos céus, a era da igreja começa, e dali para frente começa a última hora. O relógio começa também junto. Porque o relógio nunca parou, né? A história do relógio parar nunca parou, que Israel não é o relógio escatológico de Deus, mas hoje o relógio escatológico de Deus é a igreja. Então, dali para frente, como a igreja ela passa a ser o Israel espiritual de Deus, o relógio não para, essa na coisa de dois povos, de Deus na terra, pode esquecer isso, que não tem nenhuma sustentabilidade bíblica para isso, mas a gente volta aqui em outro vídeo para falar sobre isso, se Israel é ou não ainda escolhido por Deus nessa matéria de salvação, tudo isso, e não é. Então, nós temos hoje, Débora, o seguinte, uma celeuma muito grande dizendo assim, olha, isso aqui está acontecendo, que Jesus está próximo de voltar, tal. Veja, desde quando Jesus disse, e nós sabemos que ele está próximo, isso é fato, sabemos que ele está próximo e cremos que ele está próximo, mas não com o alarde, os alarmes que o pessoal dá. Porque coisinha que sai... porque vira uma teoria de conspiração, né? O pessoal, e olha, não sei o quê, e aí serve também como uma coisa meio aberração, porque eles têm como se o diabo tivesse em conflito direto com Deus para ganhar. Você entende? Como se a gente tivesse que fazer uma força para o anticristo não vir. Gente, o anticristo vai vir, quer a gente ou quer não, ele vai vir. Então é melhor se acostumar com a ideia. Você entendeu? Mas, dito isso, a última hora, sim, ela começa com a subida de Cristo ao céu. Vale a observação sempre que o apóstolo, em suas epístolas, se refere aos últimos dias. Quando ele se refere aos últimos dias, eles se colocam no meio. Observa os textos de Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18, Paulo ainda diz assim, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo ao ressoar a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo já estarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos. Ou seja, veja, nós os vivos. Paulo está, como escritor, Paulo está se colocando no meio. Porque os apóstolos tinham entendimento. E aquilo era a última hora.
Já estava vivendo a última Já hora. estava vivendo a última hora, você entendeu? Então a preparação apostólica é que você esteja preparado para a volta de Cristo todo o tempo. Arrebatamento secreto? Polígrafo bom. Vai ter, não vai Polígrafo ter. bom, esse sim, arrebatamento secreto existe, Guarda aí, não guarda existe, aí. né? Não vamos falar. Bom. E polêmico, né? Mas vamos lá, vamos esperar o pessoal aí opinar. Né? Mas a última hora, Débora, se você colocar no escopo, 2 de Pedro 2, 12 e 14, ao 14, assim, aguardando o dia do Senhor, apressando a sua vinda, naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão, e com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele. Então você vê também, Tito 2,12, Paulo falando a Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, 1 Timóteo 4:1, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, Paulo está se colocando no meio disso tudo aqui. Então a última hora da igreja começou quando Cristo foi assunto aos céus. Exatamente. Você entende? Então é para o pessoal aí que fica com o jornal embaixo do braço, principalmente a ala dispensacionalista, que não tem um amparo bíblico para o negócio. Mas não tem. Engraçado, vamos fazer um polígrafo só sobre dispensacionalismo para a gente desmanchar essa teoria de uma vez por todas, porque não tem o Débora. E olha que tem gente lá que eu amo os escritos deles, como o pastor Dwight Pentecoste, o John Valverde, que isso aí é gente grande do dispensacionalismo. Mas, assim, para dizer que é firme a doutrina, ela não é. Muita coisa que não é só desvirtualização não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. É texto arrancado do contexto e tal. Aí fica coisa difícil. Que é literal, que você vê como que vai ser literal. Como é que vai ser literal isso aqui? Você entendeu? Não faz sentido. É a própria história do dispensacionalista, né? Os gafanhotos é simbólico. A besta é simbólico, mas o selo é literal. É literal. Aí eu não sei quem mediu isso, né? Aí fica ruim. Mas vamos, não é esse o foto, vamos voltar para o nosso. Vamos lá, então, comente aí os polêmicos que você quer ver. Última hora, aqui, a última hora da igreja começou na ascensão de Cristo. E assunto aos céus. Exatamente. Vamos lá. Segunda pergunta, o anticristo é uma pessoa ou um sistema? Essa é legal, essa aí é legal. Por que essa é legal, Débora? Porque o pessoal tem uma ideia de que o anticristo, em primeira vista, seja uma pessoa. E aí é que tá. Aí é que fica essa celeuma de Trump, Putin, Lula... Pelo amor de Deus, Bolsonaro. O Brasil não está preparado para este evento. Quando teve o fim do mundo, quando foi o fim do mundo em 2012, aí na era o Facebook, aí eu coloquei assim, gente, o fim do mundo não aconteceu no Brasil porque o Brasil não estava preparado para este evento. Então veja bem uma coisa, o Brasil não tem nenhuma preparação para esse evento, pode esquecer isso. Apesar de ser a 7ª economia global, mas não tem essa... Falta gabedal aos políticos. Falta cacife aos políticos para este feito. Então, um é cachaceiro, o outro é doido. Não dá. Não dá para levar isso. Nem o Diabo tá querendo. Nem o Diabo tá querendo. Sobra o Ciro Gomes para falar de espaçonave. Aí, meu irmão, aí... Esquece o Brasil nessas categorias. Vamos lá, vamos voltar. Deu ruim. Mas veja bem uma coisa. Tirando a chacota de lado dos nossos políticos, Marco Feliciano. Ixi, aí deu. Malafaia, falso profeta, Marco Feliciano. Aí é dois bestas. Veja bem uma coisa. Vamos lá, gente. Vamos voltar à seriedade do negócio aqui. Mas, olha bem, a pergunta qual foi? A pergunta? Se o anticristo é uma pessoa ou um sistema. Ok. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos para o meu livro. Meu livro é bom. Vamos lá. O anticristo é uma pessoa ou um sistema? Veja bem. Muitos escritores reformados têm o entendimento de que o anticristo é, na verdade, um sistema anticristão e em cada época da igreja. Pois João fala de muitos anticristos, como a gente leu agora há pouco aqui, né? Devemos acreditar que realmente existe esse sistema anticristão.
O apóstolo fala de um sistema que envolve muitos anticristos ao longo da era cristã, como está escrito em 1 de João 2, pegue sua Bíblia aí, olha. 1 de João, capítulo 2, versículo 22, e 2 de João, versículo 7. Eu digo versículo 7 porque só tem um capítulo, né? 2 de João, versículo 7. Porém, vale ressaltar que sim, ele parece apontar para a vinda de um anticristo. Opa. Também. Veja o texto como está, olha. Nós lemos ele aqui para trás, eu acho que está assim. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Veja, ele fala de um, singular, mas ele diz, mas porém agora muitos anticristos também têm vindo. Você entende? Então, vamos pegar aqui, ó, um anticristo no singular. Um anticristo que culminará em si todas as formas malignas que os sistemas anticristãos da época criaram. Vou te explicar. É bem provável que todas as instituições e impérios anticristãos, bem como todas as cosmovisões, se personifiquem em uma única instituição, levando assim um homem a governá-la, fazendo dele o anticristo esperado. O que é isso? Vamos ver. Tá dando para entender, não tá? Vamos lá. Vamos ver. Ok, aqui. Antes de eu ir avante, vamos lá. Lembre-se que os reformadores consideravam o papado como sendo o anticristo. E o papa que estava no poder era a incorporação do anticristo. Veja, para ficar mais fácil, o que os reformadores... Lutero é quem tem maior ideia nisso, pela sua... Lutero era mais ali a briga mais papal, né? Que tinha lá. Tem um livro do Lutero, chama-se Do Cativeiro Babilônico da Igreja. É um livro excepcional. E ali ele trata o Papa como sendo o anticristo e a Igreja Católica como sendo a instituição que tem nela todos os aparatos de todos os impérios anticristãos que culminou na Igreja Católica, segundo Lutero. Veja bem, por quê? Como eu disse aqui, é bem provável que todas as instituições e impérios anticristãos, bem como toda cosmovisão, se personifiquem em uma única instituição. Para Lutero, não é o caso nosso aqui ainda, mas para Lutero, a ideia era a seguinte, olha bem, a Igreja Católica tem toda a personificação do paganismo, sim, das religiões de mistério, de sincretismo religioso, tudo isso, tudo em uma instituição só. Então veja, ela tem todo o aparato de uma religião, de todas as religiões e cosmovisão que foram anticristãs ao longo do tempo, dentro dela. Então para Lutero, a Igreja Católica era o sistema do anticristo, e o Papa, como está sentado no trono do sistema, é a personificação desse sistema todo, fazendo dele, sistema, exatamente. Né? Não precisaria ser necessariamente o Papa Leão X, o Papa Pio XII, o Papa Pio IX, o Papa Pio XI, não precisava. Ele não é este Papa. Qualquer Papa que se sente ali é um anticristo, segundo Lutero. Você entende? Por quê? Porque fazia sentido a ideia dele, que é o que a gente tem, uma ideia, não sendo somente a Igreja Católica, eu vou falar mais avante disso, mas que qualquer pessoa ao longo do tempo que se sente nesse sistema religioso que está sendo criado, ele é o anticristo. E aí vem uma pergunta, o anticristo já nasceu ou não? Então, acredito eu que em todo tempo preparadíssimo, o diabo tem alguém para ocupar esse lugar. Tem o seu lá para ocupar. Exato, porque a estrutura, muitos se fazem anticristos, lembra? A estrutura, um exemplo assim, cada heresia, cada seita, cada inimigo da verdade que vai se levantando e vai prosperando, ele é um ferrolho, ele é uma peça na engrenagem para montar a estrutura toda do sistema do anticristo que vai vir, o anticristo escatológico. Então, o sistema melhor que Lutero tinha era a Igreja Católica. Eu também tenho essa visão da Igreja Romana. Eu acho que a Igreja Romana ela se qualifica melhor no sistema anticristão. E os papas se qualificam bem nisso também, de sentar naquele trono e ter ali a personificação de tudo que é contrário ao Evangelho genuíno. Porque não vamos confundir, a Igreja Católica é uma das maiores inimigas mortais do somente a Escritura, né? Que é a tradição. Sim. E aí você pega um monte de outras que se fazem do mesmo sistema. Igrejas pentecostais, não é somente a Escritura, nunca foi. Teologia arminiana, nunca foi somente Cristo, é Cristo mais o homem.
teologia disso, daquilo outro. Então você vai vendo que essa engrenagem ela vai ficar muito fácil, são todas anticristãs. Sim. E aí quando você pega isso tudo, que personifica isso em uma única instituição, que vai ser a do futuro, você tem um homem sentando em cima disso. Tudo que tira Cristo do centro é uma engrenagem para essa estrutura do anticristo. Exatamente. Entendi. Você entendeu? Então tudo isso, quando virar, é por isso que João diz que muitos se fazem anticristos naquele tempo. Mas por que muitos se fazem anticristos? Porque esses muitos se fazem anticristo apontará para o anticristo ou anticristo. Eles, as doutrinas que esses falsos profetas vão fazendo, vão apontando, vão criando, né? Esse sistema anticristão para que um homem sente nele. Então qualquer homem que sentar na época que o trono estiver pronto, ele é o anticristo, independente de quem for. Você entende? Ou seja, é por quê? Porque o foco não está no homem. O foco está no sistema. Se você pegar Apocalipse 13, que é onde está o sistema do anticristo, você vai ver que João está falando ali, a primeira besta que sobe da terra, João está falando ali de um sistema todo montado, políticas de todos os impérios, tal, aquele negócio todo. Você quer ver? Está até aberto aqui, ó. E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo. E se você voltar lá no Daniel 7, você vai ver que os animais são esses e quais impérios são. Você entende? A besta que vi era como leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, ou seja, ele é ungido pelo próprio diabo, e o seu trono e grande autoridade, ou seja, o diabo deu o trono dele para esses caras. Pense bem, o diabo saiu para eles sentarem, porque é os governos da terra, lembra? O que é que o diabo ofereceu a Jesus? Tudo isso eu te dou, os reinos da terra. Ou seja, então, aí vi a besta que vi era semelhante, ou seja, se você continuar lendo isso aqui tudo, você vai ver que tem muito a ver com os sistemas que já foram, ou seja, todo sistema anticristão. Por que sistema anti-igreja? Porque os impérios estão montados aqui. Porque a igreja de Deus no Antigo Testamento era Israel. Sim. Você entende? Então, nós podemos dizer que todo império que se levantou contra Israel no Antigo Testamento era um império anti-Deus. Então, João pega desde os impérios que se levantaram contra a obra de Deus, que era Israel, até os impérios que vão vir se levantando contra o império de Cristo hoje, que é a igreja. Então, dentro desse contexto todo, Débora, nós temos aqui uma coisa muito simples acontecendo. É que o anticristo, ele é um sistema, e um sistema religioso, que mistura religião e política. Os dois. Você entende? Então, um líder hábil que esteja pronto para montar um império a partir da política e da religião, nós temos o anticristo. E se você olhar direitinho, durante toda a história da humanidade, a religião e a política sempre andou junto. Sempre andaram de mão dadinha. Sempre foi, nunca se desligou. Na era medieval mesmo, então, você pega na filosofia mesmo, quando veio mudar isso, e aí veio mudar por quê? Porque o Estado estava virando ateu já, que é outra aberração, né? Que é da Revolução Francesa para frente, que eu não estou falando da Revolução Francesa como uma boa coisa. Quem quiser ver minhas posições sobre a Revolução Francesa, vem aqui nesse canal aqui e procura, que tem um monte de vídeo falando mal dessa porcaria. Só que a questão você vai ver uma coisa. Aquele autor ali que a gente gosta do Leviatã, como é que é o nome dele? Thomas Hobbes. A gente vai ver que já havia uma briga para tirar a igreja do meio do Estado. O próprio Locke, esses caras todos vêm tentando tirar a igreja ali porque sabia que estava muito entrelaçado. Então, igreja e Estado sempre andaram de mão muito junta, desde o Império Romano. Desde o Império Romano. Quando Constantino viu que ia perder os pagãos, ia perder os cristãos, o que ele fez? Juntou o paganismo e a igreja numa só e deu no que deu. Você entendeu? Só que o Constantino, ele não fez nenhuma acrescento na Bíblia, como desigrejado. Desigrejado é uma porcaria, né? Como desigrejado diz que ele quem juntou a Bíblia, que ele quem fundou a igreja e tal. Não, a igreja era fundada, tudo bacaninha. As 7 igrejas da Ásia Menor é a prova que as igrejas locais existiam, viu? Desigrejado online. As 7 igrejas da Ásia Menor já provavam que igreja é física, viu? Atos dos Apóstolos também, então, maneira aí, tá? Mas assim, Débora, será um sistema assim. O anticristo será um sistema, tá? Pode ir para a terceira? Deixa eu ver só uma coisa aqui, pra gente terminar. Sim. O apóstolo Paulo vai falar, em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor,
Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Veja, Paulo está dizendo, olha, vai ter alguma coisa para o dia do Senhor acontecer, que é a volta dele, que é a vinda dele. Veja o que é que ele vai dizer que tem que acontecer. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? A vinda do Senhor. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Para primeiro Cristo vir, a apostasia tem que vir. Tá? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja, Paulo está dizendo que para primeiro Jesus voltar, o anticristo tem que se revelar. Bem diferente da galera que é dispensacionalista, né? Que diz que a igreja vai ser arrebatada para depois o anticristo vir. Vê como eles mudam a ordem dos tratores, né? Não, Paulo está dizendo, olha, para o Cristo vir, a iniquidade tem que ser total e o filho da iniquidade, veja bem, o filho da perdição tem que se levantar, que é o próprio anticristo. Iniquidade a gente já... Exatamente, mas imagina o filho disso tudo aí, que é que vai dar. Tudo, Veja, por que Paulo está dizendo? Nesses 3 primeiros textos de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está dizendo que o anticristo é o surgimento, ele vai surgir do meio dessa apostasia. Então toda essa apostasia religiosa misturada com política levanta o anticristo para cima e traz ele à tona. Então o anticristo é o filho dessa apostasia que aí está. Da iniquidade. Da iniquidade, exatamente. A apostasia vai criar o anticristo. A apostasia está aqui. O sistema todo apóstata cria esse homem. Você entendeu? Então o homem que sentar no trono disso vai ser o anticristo. Pode dizer que praticamente sim, o anticristo já nasceu, então, porque em todo o tempo, como vem se desenhando isso ao longo de 2000 anos, em todo o tempo o diabo tem que ter alguém para botar lá sentado. Então o filhinho dele lá. Ou alguém está sentado lá. Então por isso que eu creio firmemente que o protótipo disso tudo é só amarrar essa apostasia toda na igreja católica e nós temos o anticristo. Já o sistema do anticristo. Eu acho que o sistema do anticristo já está aí, desde a igreja católica. A igreja romana, quando começou a existir, já foi ali o sistema do anticristo. O melhor sistema do anticristo montado é a igreja católica. É a igreja católica. Exatamente. Quando ela conseguiu o ecumenismo junto com as outras igrejas e outra religião, aí acabou. Aí nós temos assim, e a igreja que mais propõe o ecumenismo depois do Papa João Paulo II. Você entendeu? Então está muito próximo ali de igrejas reformadas, arminiana, todas essas igrejas darem as mãos ali, a Assembleia de Deus já deu, né? O bispo Abner Ferreira já foi em culto ecumênico lá, a Assembleia de Madureira. Ou seja, a apostasia está aí, né? A apostasia já chegou. Já chegou a tempo. Aí. Já está aqui, não tem mais para onde correr, não. Então não tem, é um sistema mesmo. Minha. Agora a terceira pergunta que vai ter a ver agora com a questão religiosa. O falso profeta é uma pessoa ou um sistema religioso? Isso, que você está me falando do falso profeta de Apocalipse 13:11, né? Isso. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, não é isso mesmo, né? Veja bem, é legal porque a primeira besta que, vamos supor assim, 2 bestas, uma política e uma religiosa. Só que não tem aqui 2 bestas, porque uma nasce da outra. É como se não fosse nem 2, uma só. Você entende? Para essa existir, essa só existe porque aquela aconteceu. Então perceba, o falso profeta, ele é um sistema também, não uma pessoa. A besta que sobe do mar é um sistema político. E a besta que sobe da terra é um sistema religioso. Então perceba, todo sistema religioso vai ser montado num grande palco para trazer o sistema político para dentro. E de novo, nós temos 2000 anos acontecendo isso. Sim. Você entendeu? Em 2000 anos está acontecendo isso. Só que agora muito mais. Agora muito mais. Porque a apostasia se dá, Débora, quando toda... Qual foi? Vamos ver se você se lembra, porque a gente está escrevendo sobre isso. E eu estou escrevendo e parei, né? Eu sou o cara mais cínico do mundo para escrever esse trem e parar. Mas vamos lá. Uma das obras que você pede para eu mais voltar a escrever, um dos livros que você mais estava me pedindo essa semana para eu voltar para escrever era qual mesmo? Você lembra? Céu da Babilônia? Isso, sobre o céu da Babilônia. Né? Qual foi a proposta da apostasia de Babilônia? Você lembra? Da apostasia de Babilônia foi justamente a união do religioso com o político. Exatamente. Que foi Nimrod, olha, eia, façamos para nós uma torre que chegue ao céu, porque o nome Babel não quer dizer confusão. Eu não sei de onde tirar essa história, que Babel quer dizer confusão. A palavra Babel, vem de El no final, quer dizer portão dos deuses, ou portal de Deus.
mais para os deuses Mais mesmo. pros deuses, Os deuses, que é o zigurate que ficava em cima da pirâmide. Pra ele ser, E não era uma torre que ia romper para o céu acima, para o povo chegar no céu. Tem gente achando que era um foguete, né? Era um símbolo. Era um símbolo justamente de zigurate, portão dos deuses. Ou seja, é o Estado promovendo Deus para você adorar. Sim. Cada um com É o Estado sendo Deus. É. É o Estado sendo Deus. E aí depois de Babel você vai ver que sempre foi assim. Babilônia, que vem do próprio Babel mesmo, né, que está ali, a terra de Sinear. Babilônia no Daniel 3. É o Estado promovendo a adoração de novo com a estátua do rei. Uhum. Você pode ver ali, quando Daniel vai... Ao Estado, né? Adoração ao Estado. É o Estado se colocando no lugar de Deus. A igreja não está percebendo, Débora, principalmente a do Brasil e a da América, daqui da outra América do Norte, dos Estados Unidos, Canadá, esse pessoal todo, eles não estão percebendo que ao introduzir Lula, Bolsonaro, Trump e esse povo todo para dentro da igreja, eles estão despertando a ira do próprio Deus. Porque há uma ira de Deus muito grande quando você começa a confiar no Estado e não mais nele. Não mais nele, exatamente. Veja, este foi o pecado de Israel no Antigo Testamento. Quando Deus diz a Samuel, olha Samuel, eles não rejeitaram a você, pare de achar que foi você, cara, sai daí, senão eu mato você também, doidão. Senhor, o povo não me quer mais. Ele diz, como é que é o negócio? E o povo não te quer mais, rapaz. O povo está rejeitando a mim, eles estão pedindo um rei, porque eles querem ser igual aos outros povos. Sim. Porque Israel era uma teocracia. Primeiro rei foi Saul. Primeiro rei foi Saul. Saul, né? Exatamente. Fala, não, ei, queremos um rei, dá-nos um rei. A gente quer ser igual aos outros povos. É. Então veja, há uma ira de Deus quando o povo de Deus quer ser igual aos outros. É aquele velho conselho da mãe, você não é os outros. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, exatamente. Então, a ideia aqui, Débora, é justamente o que nós estamos vendo hoje. É o sistema corrompido e corruptor, a estrutura religiosa toda, dando as mãos ao Estado e trazendo a adoração do Estado para dentro da igreja. Então, o falso profeta, em síntese, ele não é nenhum homem. O anticristo é quem vai se apoderar também do poder religioso. Ele vai... Exatamente, porque, veja, ele traz a igreja, a falsa igreja, logicamente, traz o anticristo para dentro da igreja e o apresenta como solução para o mundo. Porque, veja, não é o falso profeta, veja bem, e exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia com que a terra que nele estava adorasse a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Ou seja, o sistema religioso vai fazer com que eles adorem o sistema político. Pense bem. É justamente o Estado, né? É justamente o Estado. Você entendeu? Você confiar no Estado e não em Deus. E veja bem, e fez grandes sinais de maneira que até fogo do céu fazia descer sobre a terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, enganava os que habitavam na terra. Ou seja, a igreja apóstata dos últimos dias, ela será uma igreja movida por visão, movida por milagre. E esse terá... vai fazer, como é que é? Vai fazer descer... Fogo do céu e tal. É a segunda besta, que é o sistema religioso. Que é justamente os milagres. Os milagres e assim por diante. Literalmente. Não é que vai ter um homem lá, igual aquele filme Deixado para Trás, lembra? Aquele lá é uma lorota, né? Que vai ter um homem que levanta a mão e cai fogo do céu. Não é isso não. O que está se implicitando aqui é que o sistema do anticristo, o sistema religioso dos últimos dias, ele será um sistema movido por milagres, por visão e não por fé. Ou seja, o místico. O místico. Vai ser o xamã, o sincretismo religioso e assim por diante. Você entendeu o que é místico? O que é, não gosto nem da palavra místico em si, eu gosto mais do sincretismo. É melhor. Você entendeu? Ela encaixa melhor aqui. Então é mais ou menos isso, Débora. O misticismo em ação, a questão de cura sem conhecimento de onde veio aquela cura, como é que Deus está curando pessoas que não conhecem Ele. O nivelamento, a gente vê isso no Instagram agora toda hora, gente dizendo que viu anjo, que sabe abrir portais do céu para cá, e a gente acha que isso é besteira. Ali, exato, e a gente acha que isso é bobagem, mas já tem a ver muito com esse tipo de sistema aqui. É o sincretismo. E um sincretismo religioso. Então, dentro do escopo da igreja da última hora, a igreja do anticristo, ela será movida por visão, será movida por milagre, será movido pelo que vê. E se você pegar o Apocalipse mais adiante, você vai ver que quem vai dar o poder a essa segunda besta, as duas bestas aqui, quem dá o poder, que é chamada de falso profeta, por isso um sistema religioso,
tá? Deixa me ver aqui, ó. Quem dá o poder a esse pessoal vai estar por aqui. Ok. Apocalipse 16:13. Veja, quem dá o poder? A igreja da última hora, a igreja apóstata, logicamente, tá? Quem vai ungir a falsa igreja dos últimos dias, que é movida por milagre, que é movida por isso tudo, vê bem. O sexto anjo, Apocalipse 16:12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Veja, 3 espíritos de demônios, são espíritos, versículo 14, são espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a igreja falsa será ungida única e exclusivamente por Satanás. Será não? Ela é ungida pelo diabo. Então, a maioria dos milagres que nós estamos vendo hoje, sem conhecimento de escritura, é Satanás. Então, a pessoa diz assim, fui curado por um copo d'água, diabo. Fui curado por um véu, Satanás. Fui curado porque peguei fogueira santa, diabo. Pode ter certeza disso, não tem para onde correr. E o diabo tem poder de curar? Claro que tem. E por que eu tenho tanta convicção que é o diabo? Por causa disso aqui. Se nós estamos vivendo na última hora, é isso aqui que iria acontecer. Então, esse explosão de cura milagrosa, esse trem todo, pode ter certeza. Faz parte. E as curas pode ver tudo pela mão. Assim, exato. Né? Tudo pela mão do homem ou algum objeto que. Exato. Nunca foi assim só Deus que eu estava dizendo. Deus. Não. Sempre é alguém, um personagem. Sal, exato. Ou um personagem que não prega a escritura. Sim. Né? Como é que a pessoa não prega a Bíblia do jeito que ela tem que ser pregada para salvar pecadores, que é a prioridade do evangelho, nunca foi curar nem a pessoa de enfermidade. Como é que a pessoa não prega esse evangelho e está curando gente? É para o povo deixar de ser bobo e começar a pensar. Pensa aí como é que faz? Então, é obra do demônio. Então, sim, Débora, o falso profeta é o sistema religioso, o anticristo é o sistema político. Tá? E quem vai reger o sistema religioso e o sistema político é o anticristo. É o anticristo, que vai ser alçado pelo próprio sistema religioso. Você entendeu? Isso foi bom, hein? Isso foi. Muito bem. O quarto agora. Que esse aqui, nossa, esse aqui eu escuto demais até hoje. O anticristo tem que ser judeu? Ele tem que ser judeu? Toda hora a gente escuta essa pergunta, né? Toda hora fazem a gente. Porque vai ter que ser judeu por isso ser anticristo tal. Primeiro, vamos botar ordem vamos botar ordem na bagunça. Nessa linha de trem aqui. Isso, vamos pegar. Os ladrilhos aqui. Isso, vamos lá. Primeira coisa. O nome é anticristo, não anti-Israel. Começamos bem, né? Se é anticristo, o que é que cristão e judeu tem a ver? Nessas duas religiões. Não é porque o outro lá nem Cristo acredita. Sim. Então... Qual o sentido que faz um judeu nascer e dizer, gente, eu sou o Cristo e agora vocês vão acreditar em mim? Ué. Agora, eu quero que vocês que são dispensacionalistas terminem para mim a ideia. Porque aí vão pegar texto de Zacarias, tal, que não tem nada a ver com esse nascimento, que tem a ver, muito ali tem a ver com o nascimento do próprio Cristo, que eles pegam e diz que não se cumpriu aquela profecia toda, então não pode e tal, esse negócio todo, mas vê bem, vamos lá, vamos partir para a coisa, vamos pegar a coisa do jeito aqui que tem que ser pegado. Olha, Débora, não se tem um registro confiável que o anticristo tenha que ser um judeu. Já começa por aí. Não tem. As insinuações que se tem são sofríveis quando o dispensacionalista coloca isso. Sabe qual é a insinuação que eles colocam? É a insinuação que eles dizem que tem que ter um terceiro templo. A história do terceiro templo. E a história do terceiro templo, que a gente nem vai tratar dela, isso dá um polígrafo todinho só para ela, que também não tem nenhum fundamento bíblico. Há um terceiro templo de Israel e tal. Você tem que mapear o sangue dos sacerdotes. Eu tenho um livro, rapaz, que eu... Aqui, para vocês acharem que a gente não está conversando potoca, esse era o meu livro quando eu era dispensacionalista. Um deles, né? São quatro. Um deles, Israel, o anticristo e a grande tribulação. Aqui eu falava que o anticristo tinha que ser um judeu. Mudar de opinião, irmão, qualquer pessoa pode mudar. Só que eu mudei de opinião, veja,
Eu não mudei de opinião porque eu falava de orelhada. Eu tinha livro escrito Sim. dispensacionalista e eu dava palestra demais sobre isso e tal. E lendo a Escritura, lendo a Bíblia de forma séria, nós chegamos à conclusão de que não dá para se sustentar isso com a Escritura. Então, dizer que um anticristo é um judeu, Débora, não tem a menor condição. E vou te explicar rapidamente por quê. O anticristo, um sistema, essa aqui nós passamos, né? Ok. Veja bem, o próprio dispensacionalista, desde quando eu era dispensacionalista, eu também não acreditava nisso, tá? Que ele deveria ser um judeu. Um dos maiores dispensacionalistas, que é o Dwight Pentecost, ele diz que, no seu livro Manual de Escatologia Bíblica, esse é dispensacionalista, tá? Sim. Ele diz que o anticristo é um gentil. Que é alguém de fora de Israel. Tá. Por que ele crê nisso? Porque ele diz que o sistema que alça o anticristo é o sistema que sobe do mar, que é a primeira besta. O mar significa nações. Exatamente. Então ele diz, não pode ser judeu. Se ele vai ser alçado do mar, então o mar fora das nações, então não é de Israel. Então veja, o primeiro entendimento aqui, que eu concordo até com ele nisso. Nisso aqui nós concordamos. Os dispensacionalistas dizem que deve ser um judeu justamente por uma má interpretação das 70 semanas de Daniel. Que aí eu aconselho você, que se quiser saber sobre as 70 semanas de Daniel, compre esse livro, porque se a gente for discutir as 70 semanas de Daniel aqui, aí não vai dar tempo, tá? Mas é uma má interpretação das 70 semanas de Daniel, que eles vão dizer ali que a última semana de Daniel está se cumprindo, não está se cumprindo hoje, porque ela foi interrompida quando Jesus foi assunto aos céus. Houve Exatamente. Só que se você pegar as 70 semanas de Daniel, que está em Daniel, deixa eu ver onde é que vai estar isso aqui. Daniel 9, 24 ao 27. Se você pegar as 70 semanas de anos de Daniel, você vai ver que quem cessa o sacrifício em Israel não é o anticristo. Quem cessa o sacrifício é Cristo. É Cristo, porque Cristo está cessando o sacrifício. Ou seja, o sacrifício vicário de Jesus não se faz mais necessário do sacrifício de Israel. Que era uma vez por ano, aquele derramamento de sangue e tal, que já está cumprido tudo em Cristo. Você entende? Então, o dispensacionalista pega aquilo ali por causa do Dr. Scofield, que a Bíblia é Scofield. Por que o dispensacionalismo é tão famoso no Brasil? Ele não é bíblico, olha bem. Não é bíblico, não se sustenta na Escritura. Não tem. Se você pegar o dispensacionalismo de cima para baixo, é só para vender livro, porque você pode destruir ele assim, instalando o dedo. Se eu que era um dispensacionalista, irmão, vi a necessidade de sair desse meio, porque não se sustenta. Se o cara for firme mesmo na Escritura, vai ver que não se sustenta. Eles vão usar a palavra grega aqui, outra ali, tal, esse negócio todo, mas não vai dar, não vai se sustentar no negócio. Por que não vai se sustentar? Por causa dos contextos. Você quer ver um contexto do próprio arrebatamento secreto? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Descer, a palavra descer ali é parousia. É uma descida, é uma presença física, é uma presença que todos vão ver. Não é secreta. Então, se todos vão porque ver. o mesmo Senhor descerá do céu. A palavra descer ali não está arpázigon, como eles colocam assim. Arrebatamento é a palavra arpázigon. Até aí tudo bem. Mas só que antes da palavra arrebatamento arpázigon, aparece a palavra antes dessa parousia. Porque o mesmo Senhor, parousia, descerá do céu. Parousia, ou seja, presença física. Ou seja, todo mundo vai ver. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, que secreto, hein? A física, como é que é alarido? É todo mundo escondido, tocando, uma fanfarra na frente. Pois é, alarido é quando o camarada do rei vinha chegando, que ia na frente dos arautos. Alarido também te avisar que o rei está chegando. Ou seja, é um barulhão só. Aí vai ser no escurinho. No escurinho do cinema. Faz sentido uma doutrina dessa? Não faz, gente. Então, dispensacionalista, me perdoe, mas... e eu ficava com raiva quando diziam isso da gente. Quando diziam isso de mim. Mas é muita falta do que fazer acreditar num troço desse. Porque não dá. Alaridos, ou seja, algo com trombeta, com toque, com fanfarra na frente, com tudo isso. Tal. A festa, ele está vindo. Então, tá vindo. E com voz de arcanjo. Nossa, ao ressoar a trombeta de Deus, ou seja, tudo está dizendo que é as claras. Só o dispensacionalista que está dizendo é escondido. Sim. Por causa da palavra arpázigon, que é tomar de repente, sequestrar, levar, tal. Justamente quando ele vim,
vai ser o arrebatamento assim. Por quê? Mas não vai ser secreto em duas vindas. Que ele diz, é uma vinda só em duas fases. Aí, meu irmão, deixa pra quando a gente for falar disso, né? Porque isso é uma história, é muita loucura, cara. É preciso muito gadernal para acreditar no troço desse. Então, a ideia de ser judeu, Débora, é de uma má interpretação justamente disso aqui, das 70 semanas de ano de Daniel, que não se sustenta dentro da própria profecia do Novo Testamento, não se sustenta mesmo. E aí eles vão colocar isso em Mateus 24, essa conta, e aí é uma fanfarra de versículo que não tem tamanho. Sabe, dizem até que o anticristo vai ser homossexual. Tem um vídeo nosso aqui, né? Porque ele não tem amor por mulheres e tal. Tem um vídeo, vou tentar deixar no encarte por aqui. A gente tenta deixar. Tá? Mas tem esse vídeo aqui no canal falando sobre isso. Tem esse vídeo falando aqui no canal, tem. Então você vê, Débora, não sustenta. Então, dizer que o anticristo vai ser um judeu baseado nas 70 semanas de Daniel é uma loucura. Não faz sentido. Porque o nome é anticristo. Entende que ele tem que ser alguém que vai ser alçado pela igreja. Porque quem falou dele foi a igreja, não Israel. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? Quem falou de anticristo? Jesus. Sabe, mas ele não falou baseado nos judeus mais, ele falou baseado na igreja. Já é a igreja. Quem falou sobre o anticristo? Paulo. Você entendeu? Ninguém do Antigo Testamento falou desse cara. Quem falou da última hora é porque ele estava vivendo na última hora. Então eles disseram, olha, o sistema anticristão é anti-nós. Não é anti-judeu. Não, é a gente apanhando. Então teria que ser um sistema assim. Como é que seria o anticristo judaico? É o anti-judeu? Judas. Anti-judeu, só se for, porque não faz sentido. É anticristo, gente. Então, anticristo quer dizer que é alguém que é contrário a Cristo. Mas como é que pode surgir um anticristo para perseguir a igreja se a igreja não vai estar aqui na Terra, segundo o dispensacionalista? Esse aí eu tinha muita pergunta quando era mais nova. Minha nossa. Você entende? Aí os caras querem pagar de gatão aqui na internet achando que descobriram a pólvora. Se for os crentes tudo embora, como é que vai perseguir quem agora? Aí vai seguir o Israel e os outros crentes que ficaram na grande tribulação. Então, esses não são crentes, não precisaria de um anticristo para persegui-los. Né? Então, assim, ó, Débora, não tem ele pode ser um asiático. Ele pode ser um Xi Jinping, ele pode ser... Sabe quem se encaixa bem num padrão de anticristo hoje? Hoje, nesse exato momento? Fala. Eu dou a moeda... Vamos lá, lancem suas criptomoedas. Se for para ser hoje, nesse exato momento. Lula. Não, isso aí nem... Esse aí é tô querendo não. Vamos lá. Eu aposto minhas moedas no Trump. Eu também. Eu também. Fiquem de olho no Trump. O anticristo, primeiro, ele não vai ser de espectro político de esquerda. Não. Porque, olha bem, não vai ter esquerda e direita com o anticristo. Por que não? A questão é, vê só, não é nem isso, não. Ele vai ser de direita mesmo, só que vai acabar com a esquerda. Por quê? A esquerda mundial, ela serve para... Há um jogo político aqui do próprio diabo usando a esquerda e a direita. Veja bem. E a turma está achando que Deus está na direita, né? Do próprio diabo na direita e na esquerda. Porque é a face da destruição, que é a esquerda. Destruição moral, destruição econômica, destruição tudo isso, tal. A esquerda vem nisso aí. Sabe? Só que a outra face da moeda é a mesma moeda jogada no cara coroa. Só que a outra face está dizendo que vai limpar essa daqui, a sujeira que essa está fazendo. Vai arrumar a casa. Então veja, essa destrói e essa vem atrás querendo construir. Só que todas as duas fazem isso baseado nos governos da Terra. Sim. E querendo se antecipar para se colocar no lugar do próprio Cristo. Então... Em questão de resolução de problemas, exatamente, em questão de trazer paz, segurança, tranquilidade, de ser amável. Tudo isso. Então tem uma escatologia, tem uma pessoa muito amável, que o povo confia. Você quer ver uma coisa que está fazendo muito bem para a implantação hoje do governo do anticristo no mundo? É justamente a psicologia como religião. A psicologia tirou Deus da coisa toda e se propõe, a psicologia, a psicanálise, tudo isso, e quando ela se misturou com religião dentro da igreja, nasceu uma religião ali que a gente não sabe o que é aquilo. E um dos caras que estuda mais sobre psicologia dentro da igreja hoje, aqui no Brasil, falando português, eu posso ser que tenha outro, que eu me engano, mas eu vou colocar dois falando português. É o Rodrigo Mussolini e eu acredito. Que esteja aí nessa vanguarda aí, batendo firme contra a psicologia. Fora do Brasil nós tínhamos os antigos, era o Gordon Clark, era o
o David Hutt, que é um arminiano, e tem mais gente por aí. Tem sim, da reformada antiga tem bem mais gente. Só que de língua portuguesa que eu conheço vai ser esses dois caras aqui, eu e o Rodrigo Mussolini, que fica batendo toda hora aí, criando curso para discutir essa ideia. Por quê? Porque a religião psicológica e a psicanalista dentro da igreja criou um híbrido que a gente não conhece o que é aquilo. Tem nome, né? Não tem nome ainda não, mas vamos arriscamos dar um nome para aquilo. Tanto é que a conferência nossa, que vai ser aqui em fevereiro, né? Na última semana de fevereiro, né? Vai ser aqui com o Rodrigo Mussolini, já estou revelando, ó. Vai ser com o Rodrigo Mussolini aqui em Lafayette. Nós vamos tratar sobre psicologia e a supremacia da escritura, né, para ver se dá um gás aqui na região, porque o negócio está feio. O negócio tá feio. Então, uma das coisas vai ser essa. A igreja já absorveu tudo que era para absorver. A gente já tá apostasia. Não, a apostasia já foi. Mais apostasia. Somente agora sentar o anticristo na cadeira. O sistema tá todo aí. O sistema da igreja do Brasil, da igreja da Europa. Não, eu acho que o mundo todo, o universal já tá assim. A verdadeira igreja sendo perseguida. Exato. E a falsa igreja sendo alçada como um verdadeiro? Um verdadeiro. Exatamente. Exatamente. Olha aí. Exatamente. Nesse livro, Débora, das 7 igrejas da Ásia Menor, eu digo que quando a igreja tolerou Jezabel, ao passar do tempo, 2000 anos depois quase, nós temos agora a mulher montada na besta. Sim. A mulher montada na besta é a Jezabel que a igreja tolerou nas 7. Tem um contra ti que tolera Jezabel. Ou seja, veja o que essa Jezabel criou-se. Ela criou-se no estado lá atrás, lá na frente, que é hoje a gente aqui. Tem um contra você que tolera os balaitas, os nicolaítas. Ou seja, é a tolerância da igreja ao que é errado, ao que é herético, ao que é de má fé, ao que não podia estar ali, que vai fazendo com que ela crie o sistema anticristão. Levantando que Jezabel foi uma mulher que perseguiu... Não, lá do Antigo Testamento, mas estou falando dessa do Novo aqui. Estou falando daquela das 7 igrejas, da Ásia Menor. Da igreja de Tiatira, eu acho. Tenho, porém, contra ti que você tolera Jezabel, esta mulher chamada Jezabel. Ou seja, a falsa profetisa, que a igreja tanto tolerou, a igreja tolerou as coisas menores, e aí se viu num conforto de tolerar as coisas muito grandes. Então, a heresia dentro dos portões da igreja é justamente a causa da apostasia escatológica que João tanto falou. Então, os dois sistemas estão sendo montados assim, nesse cenário. Então, judeu não, tá? Judeu também não. Não é. Ele pode até ser, mas que tenha profecia para isso, não. Não, ele pode até ser um judeu. Não negamos, mas que tenha profecia para isso, que ele vai governar de Israel também, essa coisa toda. Tem. Não tem mais isso ainda. Então, não. O campo de escatologia é muito amplo. Então, não tem. Agora, a nossa última pergunta, que é já vai para a última, encerrar mesmo e revelar a dúvida nossa aqui. Então, tudo isso acontecendo, já o sistema todo montado, quem detém o anticristo de se revelar? Já está tudo aí pronto. Prontinho. Agora sim. Tá tudo Você está me perguntando isso por causa de um texto que se tem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 8, né? Que diz que a saber que um detém tal, aquele negócio todo, né? Vamos ler o texto. O texto dá assim: quem detém o anticristo se revelar? Essa foi a pergunta, né? Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, 7 ao 8: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja, Paulo está dizendo que o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o mistério da iniquidade, ou seja, aquilo que é iníquo, que vai formar esse cara, já está operando desde Paulo. Desde sempre. Então, lembra-se, muitos se fazem anticristos. Nós estamos esperando isso daqui vir também. Viste que vem o anticristo. Agora muitos se fazem anticristo. Por que muitos se fazem? Porque o mistério da iniquidade está operando para poder formar o tempo e a formação propícia para o anticristo sentar nele. Você entende? Aí o versículo 8 diz, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 8. O 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui começa o desarranjo teológico dos dispensacionalistas, pois eles trabalham com 2 linhas para falar sobre quem detém o anticristo se manifestar, veja, e nenhuma das duas a gente acredita. Eles trabalham com 2. Eles afirmam que quem detém
quem detém é o Espírito Santo. Pois uma vez que a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo também sairá da terra. E assim o Espírito é quem impede a chegada do anticristo. Eles dizem assim, que quando Cristo foi alçado ao céu, a igreja começou, Israel ficou no stand-by, o relógio de Deus parou, porque segundo o dispensacionalista, Israel é o relógio de Deus, né? Então o relógio de Deus parou, deu defeito, deu treque, deu pan lá, acabou a pilha, o relógio de Deus parou e a igreja entrou. Como a igreja entrou, se a última semana é a última semana do anticristo, segundo eles, não a nossa, então aquela semana está parada. Por quê? Porque a igreja está aqui com o Espírito Santo. Então, segundo essa visão, a igreja e o Espírito Santo tem que sair da terra. Para depois o anticristo se revelar. Aí a semana começa a contar de novo a última semana. Vamos ver uma coisa aqui. Primeira implicação quanto a isso. É que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu ia falar isso agora. Como que vai ter gente que vai se converter na grande tribulação? Na grande tribulação, se o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Então... Exatamente, então não faz sentido. E quem vai estar para pregar também, né? Não, para pregar até quer dizer que os falsos crentes vão ser convencidos de novo e vão voltar para Jesus. Mas se não tem o Espírito Santo lá... Exatamente, você agora matou a charada. Se não tem o Espírito Santo lá, não tem como se converter ninguém. Então, a teoria morre aqui. A teoria acaba aqui. É bonita a teoria, mas não dá certo. Vamos em segundo. Segundo lugar, afirmam o segundo lugar afirma que este que agora detém o anticristo de se revelar é a igreja de Jesus Cristo. Para eles, quando Cristo preservar a sua noiva da grande tribulação, então começa o tempo do anticristo. E esse tempo está relacionado ao momento em que Deus vai tratar diretamente com Israel para restaurar Israel novamente. Logo, a dispensação da graça se encerra e começa a dispensação de Israel. Dispensacionalista por causa disso, né? Uhum. Se encerra uma, começa a outra. Eu mesmo já fui um defensor voraz desse segundo sistema aqui. Mas abandonei este ensinamento, pois sempre achei deficiente e forçado tentar colocar a igreja e o Espírito Santo como sendo aquele que impede o anticristo de se manifestar. Pois o texto em nenhum momento nos revela isso. Essa interpretação não tem nenhuma fundamentação num contexto direto e nem nos contextos paralelos da própria epístola de 2 Tessalonicenses. Ou seja, a ideia de que aquilo ali é a igreja e a ideia de que detém o anticristo seja o Espírito Santo não tem nenhum contexto paralelo, nem com a própria epístola de 2 Tessalonicenses, nem com a primeira e nem com nenhuma epístola de Paulo. Ou seja, então se não tem esses contextos no próprio Paulo, o que nós buscamos? Buscamos contexto, então, no próprio Cristo. Não vamos achar ele lá. Então, de onde esses caras tiraram isso? Se não tem contexto para isso. Então, vamos ver então, o que detém. Então, quem detém o anticristo de fato? Já que não é o Espírito Santo e a igreja. Já que não é a igreja, porque não se fundamenta. Então, quem é? Você quer responder? Quem será? Quem será? Vamos deixar próximo. A gente deixava sempre no Polígrafo 2, né, antigamente. Né? Isso era maldade. Mas vamos lá. É maldade, povo aí. Vamos ver. Então, pra gente acabar. Então, quem detém o anticristo? Esse livrinho é muito legal, cara. Fazendo comercial do meu livro, meu amigo. Agora foi. Não agora poderia ser nem um polígrafo do livro do cara, né? É complicado, né? Isso é que é o cúmulo da arrogância. Então, quem detém o anticristo de fato? Embora saibamos que existe algo barrando o aparecimento desse Nico, não sabemos que a operação mesmo sabendo que a operação do mistério, a operação do erro já esteja evidente, o apóstolo Paulo não nos coloca a par de quem seja este que o detém. Veja, tem coisas na Bíblia, Débora, que a gente tem que dizer que não tem a resposta. Não sei. Tem coisas na Bíblia que gente, o contexto da gente está buscando não tem. O texto a gente está buscando não tem. Só que a gente vai buscar o contexto longínquo agora, então, para tentar botar uma luz aqui em cima, que é isso que a hermenêutica nos ensina, tá? Embora saibamos que possa ser o Espírito, embora saibamos que não possa ser o Espírito Santo e tampouco a igreja, o que sabemos é que existem muitos anjos poderosos de Deus que detêm acontecimentos segundo a ordem de Deus. Isso nós sabemos. Veja, aonde eu tenho base para isso? Em Apocalipse 7, do 1 ao 3, que tem anjo lá que está segurando o vento, outro anjo segurando o fogo do céu, para não cair. Então nós temos um contexto longínquo agora. Você entende? Em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, diz que seguirmos, vamos falar desse texto, se seguirmos bem a linha amilenista, que é a nossa,
e entendermos que Satanás, embora tenha o seu poder de engano, ainda não opera com todo engano com o qual pode enganar, pois está manietado por Cristo. Como está em Marcos 3, 27. Veja, não estou dizendo que o diabo esteja preso nessa algema, nada disso não. Tá? Tem gente que viaja muito. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que Satanás não opera com o poder 100% dele hoje, de enganar as nações. Por que não? Porque Cristo limitou esse poder do diabo de seduzir as nações todas, justamente para que a pregação do evangelho seja efetiva. Sim. Por isso que Jesus diz em Marcos 3, 27, que você não pode entrar na casa do valente sem antes manietá-lo, sem antes deixá-lo sem força, sem poder, tomar as armas. Então o diabo hoje tem um poder limitado, concernente à igreja. Minha nossa, já faz isso tudo, imagina se ele tem o poder todo. Tem o poder todo. Então veja bem, se a gente for pegar a história do anticristo, então nós temos uma ideia aqui muito simples. O próprio Cristo tirou o poder do diabo pela metade, ou não sei quantos por cento disso, mas o diabo hoje é um ser que algo lhe impede de ser 100% Satanás. Então nós temos alguma coisa limitando o diabo, que é o próprio Cristo. Nós temos algumas coisas aqui, limitando o próprio vento, tal, esse negócio todo, que são os anjos, poderosíssimos de Deus. Então nós vamos encontrar seres angelicais e o próprio Cristo sustentando ali alguma coisa para não ser tão mal do jeito que deveria ser. Você entendeu? Então, necessariamente não é a igreja. É os próprios anjos ou o próprio Cristo. Mas veja bem, vamos mais. Então devemos entender que haverá um dia em que será solto para enganar as nações. Veja, segundo Apocalipse 20, versículo 7 e o versículo 8, diz que depois dos 1000 anos, porque nós não cremos no milênio literal, nós somos amilenistas, nós cremos no milênio que desde quando Cristo nasceu até agora nós estamos dentro do reino milenial de Cristo. Já estamos no... Pode ser outro polígrafo esse. Também, tem também, muito. Sabe, na área de escatologia... Vai comentando aí os só sobre escatologia, né? Veja bem uma coisa, porque nós cremos que o milênio está acontecendo desde quando Cristo nasceu até agora. Nós somos amilenistas, por isso. Você entende? Então, o que acontece? No fim do milênio, nós cremos que aqueles 1000 anos de Apocalipse 20, ele é simbólico. Então, o que acontece? No fim do milênio, você vai ver que Satanás será solto. O que é ele solto? Não quer dizer que ele estava amarrado lá nas prisões, nas correntes, depois solto. Não. Vai ser tirado dele essa restrição dele enganar as nações. Vai dar o poder total dele. Exatamente. Então, veja. Se nós unirmos esse contexto longínquo ao contexto de Paulo, agora, nós vamos começar a entender que tem certas coisas aqui que faz sentido. Você entende? Veja, aí diz assim, não vejo nenhuma dificuldade de entender que este texto, que detém o anticristo, é um anjo que manietou e limitou os poderes de Satanás. Mas um dia, por ordem de Deus, ele soltará Satanás para pôr em prática todo o seu plano. E aí sim, o anticristo, o ungido de Satanás, se manifestará ao mundo. Ou seja, quando tirar essa restrição, ele ficar 100%, aí sim. Satanás, aí ele unge o anticristo para mim. Você entendeu? Então, eu acho que o que está detendo o anticristo de vir é a restrição que Deus impôs sobre Satanás, que vai ser em um tempo determinado que Deus vai tirar. E o próprio Cristo tira. O que será de nós? Você entendeu? Exatamente. Ora, aí Paulo diz, o aparecimento desse níquel, olha bem agora. Veja bem como tem a ver isso aqui agora, como vai fazer sentido. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, ele será um homem religioso, ungido por Satanás, um adorador do diabo de alto nível, um satanista que o mundo nunca viu igual. Pois, segundo o que o apóstolo Paulo está afirmando, ele será um homem que terá a eficácia do diabo. Ele será um homem cheio do engano e do poder do próprio diabo. O mundo está prestes a conhecer o ser humano mais arrogante que já pisou nesta terra. Ele será um homem cheio de milagres, fará sinais e prodígios miraculosos no poder de Satanás, pois é isso que Paulo está afirmando. Justamente, o anticristo. O anticristo. Ou seja, se nós pegarmos aqui bem pegado, preto no branco aqui, nós vamos entender que o que detém ele de se revelar é justamente porque Satanás hoje está limitado também, concernente ao poder da pregação do evangelho.
e a perseguição da igreja. O diabo não tem todo o poder para perseguir a igreja hoje. Ele já persegue do jeito que persegue. Você imagina bem. Mas como é que ele faz? Ele seduz aqueles que não são dele, coloca dentro da igreja, cria uma igreja fora, cria uma igreja paralela e vai criando até chegarmos na Babilônia que nós temos hoje aqui. Você entendeu? Basicamente isso. Foi bom esse polígrafo. Foi bom. Muita gente aí deve estar, ih, rapaz, eu acho que é esse. Fundiu a cabeça de todo mundo agora. Ou alguém vai dizer assim, pá, eu não entendi chongas. Não entendi nada. Mas acompanhe com a Bíblia, os polígrafos nossos. Exatamente, bom, com a Bíblia, tá? sempre com as escrituras. Porque a gente pega nada de falácia nossa, não. Sempre o que as escrituras estão dizendo. É exatamente. Chegamos então no nosso finalzinho do nosso polígrafo. E esse é o livro. Se você quiser saber mais sobre... meu pastor, mas compra o livro. Tem o negócio do terceiro... Aqui, ó. Esse aqui e o Sermão do Monte que a gente lançou essa semana, né? Os dois. Então, como você adquire, tá aí. Mas eu só te cortei para isso mesmo. Vamos lá, pode ir. Comenta aqui os temas, né? Que agora do nosso polígrafo você vai querer ver na outra semana. Pode ser também da visão milenista. Exato. Não precisa ser necessariamente escatologia. Não precisa. O tema que você achar que deve esse tema aqui. Esse negócio todo. Então, traz pra cá. Agora a gente fala, comenta nos comentários de maneira respeitosa. Né? Atacando sempre o campo das ideias e não do pessoal, por favor. Por favor, gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para ficar por dentro dos nossos vídeos. Deixe seu gostei se você quer mais dos nossos conteúdos. E chegamos ao nosso finalmente nesse vídeo. Exatamente. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Faz isso que a Débora falou, curte, compartilha, comenta. Os 3 Cs. Curte, compartilha e comenta, né? E também, gente, coloca aí no comentário o que você quer ver, né? Também do nosso polígrafo aqui. E adquire nossos livros. Débora deve lançar o dela esse ano ainda que vem. Né? O início do outro desse ano que vem aí, lá vai o da Débora também, né? Já acabou, acabou no ano que vem. Mas... Já acabou. Então, vamos embora, né? Vambora. Deus em Cristo te abençoe e te guarde.